Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo dessa quinta-feira, dia 10 de agosto. O Brasil bateu recorde de movimentação nos portos no primeiro semestre do ano. Mais de 600 milhões de toneladas de produtos foram transportados. A movimentação aquaviária nos portos brasileiros bateu um recorde histórico nos 6 primeiros meses deste ano. Os portos públicos e privados do país movimentaram 616 milhões de toneladas no período, um crescimento de 2,4% em relação ao volume movimentado entre janeiro e junho de 2021, que era até então o melhor desempenho para a primeira metade de um ano, com 601 milhões de toneladas. Em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram movimentados 579 milhões de toneladas, o desempenho desta vez é 6,38% maior. Neste ano, o destaque ficou com os meses de março e maio, que registraram um avanço de cerca de 11% na comparação com os mesmos meses do ano anterior. E entre as commodities, o óleo bruto de petróleo e a agricultura foram os principais responsáveis por impulsionar o resultado do semestre. Os portos públicos movimentaram mais de 213 milhões de toneladas, um aumento de 4% em comparação com o mesmo período do ano passado. E o Porto de Santos foi o mais movimentado, com 63 milhões de toneladas. Na sequência vieram os portos de Paranaguá e Itaguaí. Já os terminais de uso privado registraram 402 milhões e 700 toneladas no primeiro semestre de 2023, um aumento de 7,67% em comparação a igual período do ano passado. O setor de serviços cresceu em junho. De acordo com o IBGE, 3 das 5 atividades investigadas pela pesquisa registraram alta no mês. O volume de serviços prestados no país registrou expansão de 0,2% em junho. Essa é a segunda taxa positiva seguida do setor, que acumulou alta de 1,6% nesse período. Segundo o IBGE, no primeiro semestre do ano, o setor acumulou alta de 4,7% e nos últimos 12 meses de 6,2%. Na comparação com junho do ano passado, o volume de serviços cresceu 4,1%. Com isso, o setor de serviços opera 12,1% acima do patamar pré-pandemia registrado em fevereiro de 2020. 16 unidades da federação acompanharam o resultado positivo do país em junho na comparação com o mês anterior. Os maiores impactos vieram de São Paulo e do Paraná. Já a principal contribuição negativa veio do Rio de Janeiro. 3 das 5 atividades investigadas pela pesquisa cresceram em junho. Os serviços profissionais, administrativos e complementares, 0,8%, serviços prestados às famílias, 1,9% e os serviços de informação e comunicação, 0,5%. De janeiro a junho deste ano, 4 das 5 atividades pesquisadas cresceram. A maior contribuição para esse resultado veio do setor de transporte, serviços auxiliares aos transportes e correios. Em um país onde as compras via internet já movimentam mais de 170 bilhões de dólares, os profissionais da área não podem perder a oportunidade para se reciclar. Desde as práticas de marketing até discussões importantes para o país, como a sustentabilidade. E foi com este foco que aconteceu em São Paulo o Fórum Comprar, o principal evento para profissionais de compras do Brasil. A nossa repórter Maria Clara Leite acompanhou de perto. Da folha de sulfite ao maquinário. É a área de compras que movimenta tudo que entra numa empresa. O departamento é responsável por boa parte dos custos de toda a organização e uma das peças-chave para o sucesso empresarial. Daí a necessidade de profissionais cada vez mais qualificados e com conhecimento constantemente reciclado. Com essa finalidade, nasceu o Fórum Comprar, o maior evento da área no Brasil. Em um único dia,
Especialistas no assunto apresentaram tendências, estratégias e as melhores práticas de compras. E um desses pontos que a gente quis trazer hoje é a questão do saving tributário nas compras, ou seja, como que a gente economiza tributos olhando para o perfil das compras, né? Então, é aquilo que às vezes o time tributário das empresas deveria ficar focado em fazer, mas não consegue. E aí, essas pessoas que estão aqui, né, esse público que está lá, o comprador, que é o tomador de decisão, se é melhor comprar do fornecedor A ou do fornecedor B, ele tem que entender que esse é um papel também dele, que isso é importante para ele, mas também tem que entender que ele precisa de ferramental para isso. Ele não vai conseguir fazer essa análise sempre sozinho, né? Então a ideia é ele conseguir enxergar isso como papel dele e também as formas de como a tecnologia pode ajudar ele dentro dessa lógica. E além das palestras, o fórum também reuniu estandes de grandes empresas com a exposição de soluções inovadoras para a área. E a ideia aqui é que os participantes possam fazer conexões para futuras parcerias. A empresa que o Renato representa, por exemplo, expôs uma estratégia para a descarbonização. Existe um grande comprometimento com as grandes empresas até a Agenda 2030, que é da descarbonização, ou seja, para você eliminar, né, neutralizar a sua pegada de carbono, e a gente tem como fazer esse processo. Então, existe uma estratégia para isso, que é você medir, né, a sua pegada de carbono, a gente tem como fazer isso, depois reduzir a pegada de carbono, também fazer a sua substituição e compensação. E a sustentabilidade é um dos focos do Congresso. O Leonardo, inclusive, apresenta uma palestra sobre ESG. O ESG é uma sigla que vem do inglês, Environmental, Social e Governance, que nada mais é do que a parte ambiental, social e de governança das empresas. Então, ela fala muito sobre como as empresas se relacionam com o ambiente ao qual elas estão inseridos, não só na parte de sustentabilidade, mas também relacionamento com a comunidade e práticas, inclusive, de compliance. Ao todo, o evento contou com 400 profissionais, 250 empresas e 17 expositores da área de compras, uma das mais promissoras do Brasil, com salários bastante atrativos. Se você se interessou, atenção à dica. Precisa se profissionalizar, precisa se capacitar através de treinamentos, conhecer aquilo que ele compra, conhecer daquilo que ele faz. Isso é fundamental para torná-lo realmente um profissional estratégico, uma vez que a atividade de compras hoje é uma atividade estratégica. Muito bacana o evento. E nos destaques internacionais, hora antes das visitas planejadas do presidente americano Joe Biden ao estado de Utah, um homem que vinha ameaçando o democrata foi morto a tiros pelo FBI nessa quinta-feira. A Polícia Federal dos Estados Unidos, o FBI, informou que matou a tiros um homem em Utah nesta quarta-feira. Ele estava sendo monitorado há meses devido a ameaças feitas ao presidente Joe Biden. O suspeito foi alvejado quando os agentes tentaram prendê-lo em Provo, ao sul de Salt Lake City. O FBI acrescentou que os eventos estão sendo investigados, sem fornecer detalhes sobre o homem. A ação aconteceu horas antes da visita planejada de Biden ao estado no oeste do país. De acordo com uma denúncia dos procuradores federais em Utah, trata-se de Craig Robertson. O documento o identifica como um septuagenário que se dizia apoiador do ex-presidente republicano Donald Trump e ameaçava Biden em postagens nas redes sociais. A vice-presidente Kamala Harris, o procurador-geral Merrick Garland e o promotor Alvin Bragg, que supervisionou a investigação que levou a uma acusação contra Trump em Nova York, também foram ameaçados, assim como os próprios agentes do FBI. E essa edição fica por aqui, mas você pode rever essa e outras reportagens no nosso canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia para você e até mais.